Sabe aquela sensação de estar sempre um passo atrás do mercado? Parece que a gente sempre compra na alta e vende lá na baixa, né? Pois é, nesta análise a gente vai desvendar a estratégia que os profissionais usam para fazer exatamente o contrário. E vamos focar na fase mais poderosa e, olha, a menos compreendida de todas: a acumulação. Tá, mas vamos começar pelo começo. Por que, afinal, tanta gente perde dinheiro? A resposta, na verdade, está num ciclo vicioso que acaba prendendo a maioria das pessoas. Um ciclo que é movido basicamente por pura emoção e não por uma estratégia lógica. Vamos desconstruir isso agora. O erro fundamental é jogar na defensiva, sabe? É ficar reagindo às notícias, aos movimentos de preço. Isso cria um padrão de perdas que é quase inevitável. É um ciclo que se repete, e se repete dolorosamente para quem não entende as regras do jogo. Essa montanha-russa emocional, com certeza, soa familiar para muita gente. A euforia lá no topo, comprando com medo de ficar de fora da festa, sabe? O famoso FOMO. E logo depois vem o pânico na descida, vendendo tudo no pior momento possível. É literalmente a receita perfeita para o prejuízo e o exato oposto do que os investidores de sucesso fazem. Mas e se existisse um mapa para navegar nesse caos todo? A verdade é que os profissionais usam um. Eles não tentam prever o futuro, eles simplesmente reconhecem os padrões. Vamos dar uma olhada nesse mapa agora. É bom pensar no mercado como se fossem as estações do ano. Tem períodos de crescimento, de otimismo, é o verão. E tem os períodos de retração, mais frios, que é o inverno. Esse ritmo é o ciclo de mercado. É a pulsação constante que alterna entre a ganância e o medo coletivo. Acumulação, alta, euforia e queda. Guarda bem isso. Essas 4 fases são como se fosse o DNA do mercado, e elas se repetem com uma consistência assim impressionante. O segredo não é ter uma bola de cristal, mas sim ter um GPS para saber exatamente em que ponto do ciclo a gente está agora. Todo mundo já ouviu aquele mantra: compre na baixa, venda na alta. Parece simples, né? Mas é quase impossível de fazer quando as emoções estão gritando o contrário. É exatamente nessa batalha mental que os profissionais, o chamado smart money, vencem o jogo. E aqui está o pulo do gato. Enquanto a multidão está correndo em pânico, o investidor inteligente está caminhando, com calma, na direção oposta. Eles operam de forma anticíclica, ou seja, na contramão. O medo generalizado, para eles, é um baita sinal de compra. E a euforia da galera? Ah, esse é o sinal para vender. Mas o que dá essa vantagem para eles? Não é mágica, não. É uma combinação de 3 fatores. Um controle emocional de ferro, acesso a informações que a maioria não vê e, talvez o mais importante, uma paciência de longo prazo. Eles não estão pensando em dias ou semanas, eles pensam em ciclos de vários anos. Ok, a teoria a gente já entendeu, mas como é que a gente transforma isso em ação? Vamos focar agora na estratégia prática para a fase mais crucial, que é o ponto de partida de toda a riqueza, a acumulação. A fase de acumulação é o que acontece depois que o pânico passa e o mercado fica chato. É isso mesmo. É um período de desinteresse total, quando as notícias são péssimas e ninguém mais quer saber de investir. É exatamente aqui, nesse silêncio, que a maior oportunidade está escondida. E olha só, a estratégia aqui é surpreendentemente simples. É sobre comprar aos poucos, sabe? Como se estivesse enchendo um cofrinho. Focar em ativos de qualidade, que são verdadeiros diamantes brutos. E, claro, ter a disciplina de seguir o plano, ignorando o barulho do dia a dia. A genialidade está na simplicidade e na consistência. Vamos ver isso na prática com um ciclo das criptomoedas, que é um ótimo exemplo. De 2018 a 2020 foi o silêncio da acumulação. Em 2021, a euforia total com a entrada em massa do varejo. Em 2022, a queda brutal. E agora, de 2023 em diante? O ciclo se reinicia, abrindo uma nova janela de acumulação. O padrão é inconfundível. Mapas, fases, estratégias, tudo isso é super importante. Mas no fim do dia, o campo de batalha mais difícil não é o mercado, não. É a nossa própria mente. O jogo é 100% psicológico. É preciso abandonar aquela fantasia de comprar no segundo exato do fundo ou de vender lá no pico. Ninguém consegue fazer isso de forma consistente. O verdadeiro objetivo é muito mais realística e lucrativo. Conseguir capturar a maior parte do movimento, o miolo do ciclo. Todo se sustenta, então, em 3 pilares fundamentais. Primeiro, psicologia, para controlar a mente.
Segundo, paciência, para saber esperar o momento certo. E terceiro, disciplina, as engrenagens de um sistema que funciona repetidamente. Sem esses três, qualquer estratégia desmorona. Então, com esse mapa em mãos, a pergunta que realmente importa acaba mudando. Deixa de ser o que o mercado vai fazer e passa a ser: a minha estratégia está pronta para o que quer que o mercado faça? Estar preparado não é sobre prever, é sobre ter um plano, e essa é a diferença que define o sucesso a longo prazo.